Estimadas almas, estamos no 6º dia. Em realidade, hoje é o 7º dia da oitava de Todos os Santos. Então, vamos considerar algumas coisas para que possamos enxergar a moderna, real e tão lastimável realidade do estado de alma do homem moderno que não consegue a santidade. A santidade essencial, o fundamento, a vida da santidade consiste no que nós chamamos de graça santificante. Nós, como somos pessoas que conhecemos pelo sensível, não? A psicologia humana conhece do visível ao invisível. Então nós não vemos com os olhos nus a graça de Deus, mas não é por isso que ela não existe. Muitas coisas nós não vemos e sabemos que elas existem. Quando uma alma sai do confessionário, ou quando uma criança ou um adulto recém-batizado, caiu água sobre eles, e nós, a absolvição, nós saímos com o fundamento, a razão, a causa da santidade. É a vida de Deus em nossas almas. A partir deste momento, deveríamos ser santos. Porque a vida de Deus já está em nossa vida. Os atos que fizermos, mais simples e banais, dirigir um carro, varrer uma casa, lavar uma louça, estudar, deitar, dormir na hora certa, na medida certa, obviamente, tudo isso fica elevado a uma modalidade muito maior do que humana, divina. Tanto que comendo, bebendo, conversando, rezando em graça, aumenta-se a graça, aumenta-se o amor a Deus, e estas obras, independente dos centavos que eu der. Se eu lavo uma louça, as senhoras em casa, porque gostam ou porque tem que fazer, é uma coisa. Se fazem graça de Deus, se aumenta os méritos para ir para o céu. E a glória que teremos no céu, é a nossa esperança, se assim perseveramos, será conforme os méritos. Então, o santo no céu tem maior glória conforme maiores foram os seus méritos nesta vida. Aí, porque se assim é, e é de fato, essa é verdade de fé, que é deste modo, por que nós não somos santos? Porque nós não temos presente, primeira causa, no nosso dia a dia, desde o momento que nós saímos do confessionário, esta vida de Deus em nós. Se eu for rezar em graça de Deus, sabendo que eu estou falando com Deus que vive na minha alma e quer me levar para o céu onde Ele reina, a minha oração, mesmo que cansado, entediado, será diferente. Tem que ser. Porque não é só o meu espírito humano que quer rezar. É a vida de Deus que está em mim, que impulsiona a minha alma delinquente a rezar e adorar a Deus, nosso Senhor. É para que esse Deus que vive em mim, pela graça santificante, ele não vá embora e não seja maltratado. Então a oração fica baixo outra perspectiva. Outra razão, fundada na mesma causa, que explica a falta de santidade. É a falta de caridade fraterna. O bom Jesus nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós estamos na graça de Deus, ou seja, quando a nossa consciência não nos acusa de pecado mortal, estamos na graça do bom Deus, absolvição, uma confissão contrita, humilde e sincera. Eu vou enxergar o próximo, seja quem for, os agradáveis e os desagradáveis, com os olhos que Deus os vê. Senhores, Deus nosso Senhor, mesmo a Judas, que é o maior dos bandidos da história da humanidade,
que vendeu a Deus. Mesmo Judas, Deus olhava como criatura filha sua. Mesmo a ele, réprobo, que está no quinto dos infernos. Mas o olhar de Deus é de Deus. E nós só temos o olhar de Deus quando nós temos a Deus conosco. Então, aquela pessoa desagradável, que irrita, que sabe aquele ponto fraco nosso, nós vamos tratá-lo como? Como Deus trata. Poderia muito bem, sem detrimento do amor de Deus para com as almas, ter caído um raio e partido Judas em pedaços como uma carne moída. Poderia. Mas quem o executou foi o seu próprio remorso. Quem o matou foi o seu próprio desespero. E não foi as mãos de Deus, que são justas, justiceiras, onipotente. Agora, nós, às vezes, queremos fazer o que nem Deus faz. E por que Deus não faz? Porque a sabedoria justa de Deus é ordenada, é paciente, é caridosa mesmo com os inimigos. Espera o tempo, que Deus tem o seu relógio, nós temos outro. Então, muitas vezes, o nosso obrar com o próximo é um obrar próprio do demônio. Quem veio para matar, roubar e destruir? O demônio, disse São Paulo. É o que nós fazemos com o próximo, destruir o próximo. Aí fala, mas padre, eu nunca matei ninguém. Senhores, talvez nossas mãos não estejam manchadas de sangue, graças ao bom Jesus. Mas, infelizmente, a nossa língua mata. A nossa língua mata o próximo. O nosso coração com ódio mata o próximo. A nossa maldade, que todos nós aqui temos maldade no coração, hein? Também mata o próximo. Quantos estão sepultados na história da nossa breve ou longa vida por ódios e maldades, calúnias, detrações, pragas e maldições? Muitos. Só faltou a pessoa cair dura e, se assim fosse, seria ocasião de alegria maligna para muitos ou todos de nós. Aí não tem como. Se eu não enxergo a Deus na minha alma pela graça santificante, que é muito mais fácil e próximo, eu não vou enxergar Deus no próximo. Se eu estou cego para ver Deus que habita em mim, eu não tenho sanidade visual espiritualmente falando de enxergar o próximo, a Deus no próximo, que está mais longe de mim. E isso é grave, é uma cegueira absurda, lamentável, com detrimento da nossa santidade. Por quê? Porque quem está mais próximo de mim? Eu mesmo. E disse Deus, quem peca odeia a sua alma. Então o pecado é prova do que eu não enxergo que Deus quer reinar na minha alma. E se eu não enxergo o próximo, seja quem for, como meu irmão, criado pelo mesmo Deus, independente do que ele é, se ele é um delinquente, se ele é um bandido, se ele é um herege, se ele não... independente disso, eu não vou enxergar Deus em lugar nenhum. Nem no Santíssimo Sacramento. Esta é uma explicação da impiedade que há. Nós comungamos Deus fisicamente presente no Santíssimo Sacramento e não é nada diferente do que qualquer outra coisa. Falta, então, nos nossos olhos o colírio que cure a cegueira que há em nossas almas. E, senhores, como eu lhes dizia na introdução, e vou repetir, é uma doença moderna. No tempo em que o mundo era pagão, salvo os hebreus, séculos e séculos antes de Cristo, nosso Senhor, visitar este mundo pela encarnação, houveram homens, poucos, mas que conseguiram, mesmo no meio daquele paganismo grotesco, como a Grécia, por exemplo, e aqui o homem que eu dou exemplo é Aristóteles, pela luz da razão, pela observação de chegar a um Deus único, o único Deus verdadeiro. Não tiveram catecismo, não tiveram Moisés, ele não teve os profetas,
mas a honestidade intelectual o levou a Deus. Para nós, é muito mais fácil chegar até Deus. Porque nós temos Moisés, os patriarcas, os profetas, e para nós, o mesmo Deus falou. É o que está aqui na Sagrada Escritura. É o que está no magistério da igreja. Deus falou conosco. Não foi um recado que eu tenho que ter a dita de alguém me transmitir. Não, Deus falou conosco. E estas verdades da graça santificante, do amor a Deus e o amor ao próximo, quem falou? Foi Deus. Para quem? Para nós. E a insanidade moderna é esta surdez, ou esta cegueira voluntária. Porque os pagãos, eles se resolvem lá no primeiro capítulo de São Paulo aos Romanos. Lá está explicando como funciona com eles. Mas para nós, não temos um funcionamento da lei natural somente. Não temos só uma consciência no que poderia ser feito naturalmente. Nós, sem a graça, não vamos obter o céu. Ninguém entra no céu se não for santo. Último capítulo do Apocalipse. Nem o impuro, nem o avaro, nem o afeminado, nem o idólatra não entrará no reino dos céus. Não entrarão. Quem disse isso? Deus. Então, senhores, esquecer da santidade equivale, é um sinônimo de esquecer da própria salvação da alma. E esquecer da salvação da alma equivale a uma vida sem rumo, sem nenhuma razão. Por isso nós vivemos no mundo suicida. Jovens que têm tudo, se fazem tantas aberrações. Homens que têm tudo, mulheres, estados e condições, e hoje em dia no modernismo até padres abreviando a própria vida. Não estou aqui para condená-los, esta sentença é de Deus. Longe de mim de sentar no tribunal de Deus. Mas é lamentável que a vida daqueles que ouviram a Jesus Cristo falar não tenha sentido. Não pode ser assim. Não é falta da eficácia, da onipotência da palavra do bom Jesus. É uma obcecação, é fechar-se e lançar para longe a chave da alma para que Deus não entre e o demônio nos arrebate. Isso é um ato voluntário. Nós não temos desculpas. Todos nós vimos um crucifixo. Todos nós ouvimos a vida do bom Jesus. Todos nós ouvimos um monte de pecadores como nós, ou até piores que nós, que viraram santos. São essas imagens que estão por aqui, deles que reinam no céu. A graça de Deus, nós vemos tantas confissões, visitas do próprio Jesus fisicamente presente, tantas comunhões. Por que não somos santos? Isso serve para mim, para todos nós que aqui estamos. É sinal que o nosso ouvido está voluntariamente surdo ao chamado de Deus, porque disse São Paulo, qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que equivale à vossa salvação. O profeta Oséias disse, o Senhor me seduziu e eu não resisti. Para Oséias, que interceda por nós, Jesus não foi no Santíssimo Sacramento. Para Oséias, ele não viu a Igreja Católica. Ele não recebeu uma absolvição do sacerdote. Ele não teve que beijar a mão de nenhum ministro que, de fato, obrava em persona Christi. E nós, sim. Jesus vive e desce em cada hóstia que comungamos. Jesus fala ao coração de todos aqueles que querem ouvir sua voz, sem sermos carismáticos ou devanear em loucuras. Mas ele fala. Ele exorta, ele aconselha, ele ampara, ele protege. E por que caímos no laço do Satanás?
É porque nós voluntariamente não queremos ser dóceis a esta sedução que Deus faz para com as nossas almas. Aí os senhores falam, padre, mas eu não sei, minha alma não é romântica, sedução eu entendo no sentido muito ruim. Então vamos limpar nossas mentes. Um Deus que tem um único filho, Deus como Pai, e que que diga para o seu filho, meu filho, para salvar essas criaturas aí, os homens, você vai ter que se fazer homem sem deixar de ser Deus e morrer por eles. Você vai curar, os que curarem, os curados vão dizer crucificam. Você vai ressuscitar alguns mortos e os que foram ressuscitados vão também dizer crucificam. Você vai falar aos descendentes da linhagem de Moisés para o mistério da Santíssima Trindade e vão lhe acusar de blasfêmia. Mas morra por eles. Senhores, se o crucifixo não for a maior prova de sedução de amor de Deus por nossas almas, é porque o nosso querido e delinquente coração está amando o pecado, está amando a condenação, está amando este mundo. Por isso se faz insensível, no sentido mais nobre da sensibilidade, de ver que Deus nos amou, como disse São Paulo, a tal ponto que entregou o seu Filho para a nossa salvação. Então, senhores, de Adão até o último momento, antes da conflagração universal e o juízo final, não haverá ninguém que com verdade e sanidade mental possa dizer que eu não fui santo porque eu não consegui. Não. Quem disser isso estará mentindo. De Adão ao último mortal que dirá a verdade, poderá afirmar, eu não fui santo porque eu não quis. E se nós estivermos nesta multidão, será uma vergonha para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, não nos chamou para não sermos santos. Ele nos chamou para que sejamos santos agora. Por isso nos confessamos, por isso nós comungamos, por isso nós rezamos, por isso nós engolimos um monte de sapos, lagoas inteiras, para sermos santos, porque assim vamos agradar a Deus e esta é a razão da nossa existência. Aí teremos a felicidade de nossa alma, porque a felicidade neste mundo e no outro consiste na presença de Deus em nossas almas. Não é na saúde do corpo, não é na beleza física, não é no dinheiro, não é nada dessas coisas. Tudo isso acaba e passa. Mas quando Deus está, mesmo no perrengue, até na fome, na escassez, na guerra e em toda perseguição, a alma goza de plena paz e sanidade absoluta. Porque quando Deus está, reina a ordem do bom Deus. Esta, senhores, é a explicação porque o mundo que vivemos é um mundo de loucos. Muita insanidade mental, não estou dizendo daqueles casos patológicos do psiquiatra, não. Estou dizendo de muitas outras coisas modernas, das que muitos tratam, inclusive com psicólogos, e tem que se tratar mesmo. É a falta de Deus. O mundo deprimente que nós vivemos. É a falta de Deus. E não quero dizer que todo deprimente é porque falta oração, não. Às vezes rezo muito, mas falta enxergar essa presença de Deus na sua alma e enxergar que Deus é a sua alegria. Não é o pai que o não criou, não é a mãe que o desprezou, não é o irmão que o maltratou, não é o amigo que o abandonou, é Deus. Se Deus nos abandonássemos, nós teríamos toda a razão de estarmos deprimidos. Agora, quando Deus abandona alguém? Nunca, jamais. Quando Deus despreza alguém? Nunca fez isso. E por que estas almas estão assim? Porque espera dos homens
o que poderá somente receber de Deus. E estes homens e mulheres, os santos, eles souberam disso, eles levaram isso para suas almas, e por isso as depressões nunca pegou nenhum deles. Os ódios e vinganças nunca sequestrou-os da mão de Deus, que Deus faz justiça em nossa causa. Quando estamos unidos com Deus, pela graça santificante, quem faz justiça à nossa causa é Deus. Por isso não há ódio no coração dos santos. Não há maldade nenhuma, mesmo baixo pretexto de justiça. Então, senhores, nesse 7º dia da oitava desta multidão do céu, vamos lançar um olhar para a nossa alma. Como estamos tratando a graça santificante. Nós entramos no confessionário com o pé no inferno e saímos com os 2 pés no céu. E por que não permanecemos no céu? Não estou aqui me queixando pelo número de confissões, eu sou padre e para isso sou padre e ouço com muito gosto confissões. Mas esperamos que elas produzam fruto, porque os senhores e eu também tenho que passar pelo confessionário, todos nós saímos regados com o sangue de Jesus, e esse sangue não atrofia as boas obras, atrofia as más obras. Não atrofia a virtude, atrofia e destrói o pecado. E por que não vemos este verdecer, esse verdor, essa floresta de virtudes em nossas almas? É porque estamos resistindo à eficácia redentora do sangue que nos lava no confessionário. Por que não saímos depois de comungar com esta alegria de Jesus? É muito triste ver, principalmente na tradição onde transitamos, graças a Deus, transitar aqui é uma dita, mas tem almas que quanto mais rezam, mais cara de amarguradas têm. A oração não é para deixar-nos com cara de chupadores de limão. Eu tenho que ter a alegria de falar com Deus, não existe um prazer maior neste mundo, senhores. Aí tem um problema na minha alma. Sério, eu estou convertendo o remédio em veneno. Isso pode acontecer com uma mente insana, com um coração maldoso. Aí precisamos, sim, urgentemente, sem detrimento da fé, buscar terapia e limpar a nossa mente deste laboratório iníquo que faz do remédio virar veneno. O orgulho. Nós não somos nada, mesmo Deus tendo morrido por nós, é pura bondade de Deus. O amor puro e desinteressado do bom Deus para com nossas almas. E às vezes nós nos orgulhamos de sermos católicos. Nós nos sentimos melhores não sendo melhores. Infelizmente deveríamos ser melhores, como estou a dizer-vos. Nós não somos. Porque aqui mais foi dado, mais será cobrado, disse o bom Jesus. Nós somos piores do que os pagãos, porque eles não conhecem a Jesus, por isso quebram a cara neste mundo e amam este mundo. E nós conhecemos a Jesus Cristo. Então nós transformamos também esse conhecimento, essa prática em soberba. E o que Deus faz com isso? É a coisa que Deus mais detesta. Deus odeia o orgulho. E as almas mais arrogantes, petulantes, prepotentes, são aquelas que transitam, muitas vezes, na Igreja Católica. E quando nós olhamos para os santos que beijamos, veneramos, honramos com nossas velas, novenas, o que é um santo? É uma grande parcela da humildade do coração de Jesus. Porque a santidade é sinônimo de salvação, se funda na graça santificante e insere em nossas almas a humildade. Então, senhores, assim sendo, vamos olhar como está a humildade em nossas almas. As comunhões recebidas, as confissões, as absolvições recebidas. Eu estou me confessando porque eu quero ser santo, eu quero salvar minha alma. Se for, continuo. Se não for, vou deixar de comungar e confessar? Não. Eu tenho que converter a minha ideia a Jesus, nosso Senhor. E assim seremos santos. Porque o mundo nunca teve tanta necessidade de santos como hoje. Nunca.
Por isso nós não vemos mais os heróis, nem no sentido da força física e muito menos da espiritual. Onde estão os santos, senhores? Aí esperamos que desça do céu São Pedro, São Paulo, Santa Filomena, Santo Antônio, e aí todos... Não! Nunca foi assim. Eles desciam do céu para socorrer os que estavam santos no perrengue. Por exemplo, aqui me estendo quando já ia concluir, a senhora santa Águeda, quando foram cortados os seus peitos lá na prisão pelo verdugo, São Pedro aparece e a cura. E a curou para quê? Para que ela fosse Santa Águeda. Encarasse os outros tormentos e morresse por Jesus Cristo. Os santos ajudam os santos. Os santos do céu ajudam aqueles que querem ser santos nesta terra. Aí nós vamos entender, isso fica para outro sermão, só mensal, porque nós temos o nosso santo de devoção. Ah, é porque eu gosto do Santo Antônio? Também. Mas lá do céu, Santo Antônio falou, eu vou cuidar daquele infeliz. Porque se eu cuido dele, ele pode ser santo melhor do que eu, inclusive. Por isso devemos ter os santos de devoção, cada um com o seu. Senhor São Jorge, a Santa Filomena, os que estando no céu, qualquer um deles. Os santos ajudam os pecadores que não querem ser pecadores a serem santos. Mas, senhores, isso é mais bondade de Deus. Porque a graça santificante que mencionei, a caridade para com Deus e para com o próximo, já seriam mais que suficientes. Mas dada a nossa beleza, nós precisamos de exemplares pecadores que se transformarem em santos, nós temos eles. Assim que nós não temos, agora concluo, desculpas para não sermos santos. Deus não deixou de ser onipotente, a confissão segue destruindo o pecado, a graça de Deus segue recaindo e reinando nas almas. Se nós não queremos ser santos, é um caso a se tratar no confessionário e depois conversamos. Agora, se nós queremos ser santos e não conseguimos, vamos conseguir, porque quem quer, consegue com a graça do bom Deus. Então, que todos os santos do céu intercedam por nós, para que o nosso desejo não seja veleidade, seja realidade em nosso coração, em nossa vontade e também em nossas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.